Beleza, pessoal? Eu sou o Kiko Prata. Estamos aqui com o Reverbera Podcast hoje, entrevistando o Quindim, meu amigo, o ícone do rock gaúcho. Beleza, Quindim? Obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Na verdade, o primeiro Backstreet Boy real, né? É isso? É verdade, de verdade. Né? O Backstreet Boy é real, né? Porque Garotos da Rua, né? Na verdade, Garotos da Rua é de trás, no caso, pro Backstreet Boys. Nós somos da frente. Mas legal que tu veio, obrigado pela tua presença aí. Queria saber a primeira coisa, quais são os teus projetos que estão na ativa agora? O que tu anda fazendo com música? Eu estou muito proativo, né? Nunca trabalhei tanto. Eu acompanho assim as tuas postagens, tem bastante show. É necessário, né? O cara que gosta de fazer e vive disso também, né? Não é fácil, não, o cara viver de música, tudo, Sim. Né? Então tu tem que realmente acordar cedo, né? Tu vai criando sempre uma vai nova criando, né, os projetos simultâneos para que tu possa realmente, vamos dizer assim, fazer eles, participar efetivamente deles, né? E teve agora recentemente o tributo ao Gordo Miranda, né? E isso foi todos os anos tem, né? Essa edição, né? Foi a 7ª edição já faz 7 do anos, projeto que celebra justamente a vida do Gordo, que é um cara que por onde passou semeou, né, grandes ideias e muitas bandas, né, lançou grandes artistas pelo Brasil afora. Sim. Não só aqui no Rio Grande do Sul, pouca gente sabe disso, né? Mas no Rio Grande do Sul ele foi o cara que começou o projeto com Taranatiriça instrumental no início dos anos 80, né, com Marcelo Truda, Cal e Flu. E tu chegou a trabalhar com ele também naquela época lá? Sim, foi justamente, eu bati na porta, eu quero participar dessa confusão aí. Deixa eu entrar. Me deixa, tinha um portão, né? Deixa, eu quero fazer isso aí também. Legal. Aí, pá, a gente botava uma roupa estranha, extravagante, né? Foi o primeiro que usava uma calcinha num show, antes do Educar, né? Foi o Miranda? Eu com colã branco, todo trançado, assim, pelo lado. Tem imagens. Uma seringa atravessada no saco, assim. Quer dizer, a música era instrumental, diferente. Mas a indumentária falava mais que qualquer letra, né? E o Miranda era um cara que tinha muita referência cultural na casa dele, né? Não só os gibis, discos importados. Sempre tinha uma ideia nova para gente, né? Isso é uma coisa também que... ele faleceu cedo, né? Foi muito cedo, né? Mas ele já estava em São Paulo há bastante tempo. Sim. É um cara que trouxe à luz a Gabi Amaranto, os Raimundos, os Skank, Mundo Novo. Várias formas de músicas diferentes, né? Não era só rock, né? A Gabi Amaranto também não sabia que ele tinha trabalhado. Então a gente faz essa, vamos dizer assim, essa comemoração à existência do Miranda, sempre no Ocidente, todos os anos. O Castor Daut, que mora em Maceió há 30 anos, sempre vem, ele que organiza a partir também contigo, né, organiza lá, junto. E a gente sempre pede ajuda dos amigos, né? Claro. Né? Então, estava estourado. Estava muito legal, porque teve a participação do Taranatiriça, com Paulo Melo, teve o Carlinhos Carneiro, teve o Júlio Reni, todo mundo que o Miranda realmente aconselhou, até os Garotos da Rua, com o Justino, né? Teve também o Carlos Gerbasi, com o Replicante Apaixonado. A banda também que chama Atahualpa Spunk, que tem um repertório maravilhoso também. Quer dizer, muita coisa diferente e importante, né? Que serve como referência para os novos hoje em dia. Isso era nos anos 70, anos 80? Final dos 70, início dos 80, né? E a galera, o público, tem vindo pessoas mais novas? Foi um pessoal, na grande maioria, da minha faixa etária, vamos dizer assim, né? Mas é claro que tem os jovens, a gente sempre vê isso. Porque eu estava pensando, o tal de rock gaúcho, rock gaúcho, ele transpôs as fronteiras nos anos 80, né? Através do disco Rock Grande do Sul, que está fazendo 40 anos agora, a gente vai fazer uma comemoração. Que legal. A RCA
uma gravadora multinacional que teve em Porto Alegre para buscar os artistas pela primeira vez, escolher para fazer um selo, né? E o Garotos da Rua foi a primeira banda a ter esse contrato com uma multinacional, né? Foi. A primeira banda gaúcha a ter um contrato. A banda que estava mais preparada, assim, estruturalmente, né, para fazer isso, porque a gente já tinha empresários, produtores, engenheiro de som, engenheiro de luz, lugar para ensaiar. A gente tinha até uma idade um pouco mais avançada que os outros, que o pessoal do TNT, que o Defala, que o Replicante, que então, tinha um pouquinho mais de idade e um pouco mais de vivência e experiência, né? Eu e o Mitch, quando a gente abriu o show do Van Halen em 83, janeiro de 83. Essa história é boa, né? Conta para nós. Foi depois, logo depois, foi um contato espetacular, né? Isso aí nos mudou a vida, né? Tu sabe lá o que é tomar contato com equipamento do Van Halen no palco e com os próprios caras, né? Bom, isso aí mudou a nossa vida, né? Era o David Lee Roth. David Lee Roth. E aí a gente foi assistir um show do Mutuca no Clube de Cultura, que era Óculos Escuro. Lá a gente encontrou a banda no camarim depois, que era o Bebeco e o Edinho, que era a banda que acompanhava o Mutuca em Rio Grande, a Barra do Porto. Eram uns caras que lá no Rio Grande já tinha. Em Rio Grande rock, já era conhecido, já. O rock a Barra do Porto. Então o Mutuca ia seguido para lá, era acompanhado por um grupo de lá, que era a Barra do Porto. Sim. E o baixista era o cara da Cheiro de Vida, até o André Gomes. Tinha 15 anos na época. Que legal. Aí o Mutuca disse, eu estou abrindo uma casa de rock, porque não tem nenhum rock ao vivo aqui em Porto Alegre. Isso era início de 83. Então nós vamos causar furor mesmo, que era uma banda que toca todos os dias. Tá? Então está aqui o baixista, o Mitch Marini. Né? Nos cumprimentamos ali, começamos a ensaiar na outra semana, não paramos nunca mais. Onde que era essa casa? A casa do Mutuca era na frente, existe ainda um castelinho, na frente do Hospital Mãe de Deus, na José de Alencar. E ali rolava os shows? Segunda a segunda. No final do ano tinha 500 bandas querendo tocar ali, 500 lugares iguais, várias bandas, né? E festivais, né? Que legal, né? Foi incrível um movimento que justamente chamou a atenção da RCA, a ponto de eles fazerem um selo e botarem num disco. As 5 bandas chamaram a atenção. E como é que eles fizeram essa seleção? Tu tem ideia, assim? Foi chamado o diretor artístico da gravadora, que era o Tadeu Valério, amigo do Claudinho Pereira. Sim. Ficou hospedado uma semana na casa do Claudinho. Indo, voltando, vendo tudo, aonde, como. Né? E ele vendo que eram 5 bandas de rock, mas com, vamos dizer assim, com um jeito diferente de fazer o rock. Né? Tu ouve, hoje tu vê a diferença entre cada uma delas. Cada uma delas, né? Engenheiros, né? Tudo. Isso foi muito interessante. Eu acho que faltou o Júlio Reni nessa. Pois o Júlio estava muito também efervescente e também. Tem uma obra aqui muito diferenciada. Influenciava muito naquela época ali também, né? Mas foi que deu. E aí a gente puxou o tal disco, né? Nas mídias lá do centro do país, fomos correndo para lá, morar lá, tocar em que experiência louca. Essa experiência foi muito gravaram rápida. Já gravaram lá? Logo depois de ter tocado um ano aqui, a gente fez um clipe aqui na Voluntários ali, no cemitério. Como é que era gravar um clipe naquela época? Foi com o Herbert Richards Jr., filho do cara do versão brasileira, Herbert Richards. E o cara era um diretor e ator lá da Globo. Lá da Globo, veio para cá. Veio e ele queria uma banda que acompanhasse ele lá no Rio. E que ele tinha uma banda chamada Versão Brasileira, justamente. Que legal. Ele tinha trilha daquela coisa Armação Ilimitada. Sim. Que eram músicas dele. Sim. E ele queria uma banda que acompanhasse ele lá no Circo Voador. Tá, a gente já fez a troca aqui por um clipe. Que massa. E subimos com tudo, com engenheiro de som, engenheiro de luz. Foram preparados. O Ivo Eduardo, o Gerry Marques na luz, a equipe técnica, né? Tu vê, né, cara? Hoje em dia as bandas não conseguem ter um técnico de som. É que existe uma coisa pré-internet e internet. O mundo pré-internet é um mundo completamente diferente. Onde as gravadoras tinham força. Eram verdadeiras mães brasileiras, né, que nos
nos ajudavam de alguma forma. A gente reclamava, mas eles, além de explorar a gente, eles nos ajudavam. Uhum. Isso faz falta. Alguém que explore a gente, mas também que faça a gente crescer, né? Uhum. Não tem isso na internet hoje em dia, não tem isso, não. As gravadoras perderam o poder força. de fogo, né? E o clipe os músicos foi de também, qual música, né? Aquele clipe? Desculpa voltar, né? Foi o Tô de Saco Cheio. Que massa. Lá em casa continuam os mesmos problemas. Eu me lembro que eu tinha o vinil, porque ficou na casa do meu pai e foi atingida pela enchente. Então molhou o vinil, mas eu tinha o vinil de Tô de Saco Cheio, né? Bob Lina, né? Babilina. Babilina, isso, Babilina. Enfim, era um clássico. E se eu tivesse ele inteiro, eu tinha trazido pra te assinar, mas ele ficou com a capa totalmente destruída. Mas isso aí... Outra hora eu tô assinando uma camiseta. Mas clássico, foi um dos primeiros assim, que a gente ouviu mesmo, né? Sim. Chegou lá. Não, foi uma coisa que pegou de surpresa o próprio centro do país, que estava também iniciando o rock nacional, né? Com as bandas cariocas e paulistas, né? Sim, que existiam na sim. época. O próprio Ira, né? Que está tão em voga hoje em dia. O Kid de Abelha, o Barão Vermelho. Quando vocês chegaram lá, essas bandas receberam vocês de alguma forma com... Eles não sabiam de onde que a gente tinha vindo. O pessoal ninguém estava sabendo muito o que estava acontecendo. O sotaque, né? Sim. O sotaque denunciava que a gente não era de lá. Uhum. Mas eles, vamos dizer assim, se identificavam com o som que a gente fazia. Claro. E ficaram, vamos dizer, isso aproximou a gente deles. O som foi o elemento que fez a gente ficar mais próximo. E a musicalidade do Garotos do Rock tinha essa coisa do rock, da guitarra, né? Um rock bem tradicional inglês, dos anos 60, mas né? Tinha diferencial mais para a Argentina do que para, vamos dizer assim, para Rio e São Paulo. Mas tinha o diferencial do sax, né? Que nem todas as... tu não via isso em banda realmente foi uma inovação. Eu tive que criar uma linguagem própria para mim mesmo, né? O jeito de tocar... Né? Tive que eu me reinventar dentro da como músico, né? Dentro da própria banda, né? Isso é uma coisa legal, né? E tu levou o sax no Chacrinha lá? Eu levei, claro. Eu fiz várias coisas no Chacrinha, dancei, toquei pandeiro, piano, inventei playback, né? Sim. Nós chegamos a ter várias confusões lá dentro do Chacrinha. Vocês foram mais de uma vez? Muitas vezes. Que legal. A gente fazia o programa em troca de playback no subúrbio. Sim, vocês todo faziam mundo esse fazia evento isso. Lá. Todos os artistas. Era o jabá do Chacrinha. Que tu apareceu no Chacrinha e aí tu, assim, praticamente tu conseguia shows para o resto do país. Sim. Né? O telefone não parava de tocar, depois tu aparecia. Teve os outros programas de TV. Na época tinha uma coisa que faz muita falta, é um retrocesso. Tinha um trem do Rio de Janeiro às 6 da tarde, às meia-noite, chegava às 6 da manhã em São Paulo. Um trem. Que loucura, né? Legal. Que maravilha. Tu ia num vagão descansando, ou num vagão restaurante. Chegava às 6 da manhã e já ia para os programas lá, para a gravadora. Vocês faziam muito isso. Fazia bastante isso aí, né? Mas qual a confusão que tu passou no Chacrinha lá? Algumas coisas eu não posso falar, né? Fala só o que pode. Eu fui aconselhado... Chacretes. Fui aconselhado por um advogado para não falar de algumas coisas. A Chacretes também não pode falar. Mas era um programa maravilhoso, que faz falta, né? De alguma forma, né? Esse tipo de coisa. Era musical, né? Tudo isso, esse clima todo que se abriu na época para a música, a própria mídia, o jeito que ela encarava, tudo isso aí facilitou bastante para que houvesse uma diversidade maior musical. Não só dentro do próprio rock, mas também no cenário universal musical que existia na época. E aí a pessoa estava em casa e escolheu o que ela ia comprar, o que ela ia curtir, né? Tu não era nada imposto. Tu tinha vários tipos de opções, de bandas né? ali. Exatamente. Hoje não tem isso, né? Hoje tu tem tanta opção que tu não fica em nada. Parece que tu tem tanta liberdade, inclusive o artista é mais democrático para aparecer, só que não. Tu tem que disputar com qualquer coisa, né? E aí tem artistas, de carne, né? E tem artistas que são sucesso na internet que não enchem um lugar, e vice-versa, artistas que ninguém conhece, que enchem um pub, uma coisa assim. Realmente a gente tinha um retorno mais concreto e efetivo na época, não só de público, mas financeiro também, né? Também tem isso, né? Sim, e que ano exatamente foi isso? Foi
vamos dizer assim, década de 80 e início dos 90. Foi bastante tempo. Foi bastante, foi o tempo que durou o rock nacional, vamos Sim. dizer assim, né? A princípio se estabeleceu. O que se estabeleceu? Eu vi alguns papos por fora que a mídia estava tendo problema em lidar com os questionamentos de algumas bandas, né? Sim. Então eles não queriam saber disso. O rock é uma coisa já questionador por si só, né? E o rádio é um instrumento manipulador do Estado, sim. de alguma forma. Sim. Do status quo, né? Sim. Então, e o rock queria meio que mexer com aquilo ali. Justamente o que aconteceu nos anos 50, 60, né? Nos Estados Unidos, acabou acontecendo aqui, de alguma forma. Também. Né? E vocês também foram naquele programa Globo de Ouro, né? Sim, eu fui, principalmente eu. Era muito legal aquele programa. Tinha que botar um smoke, acompanhar Fafá de Belém. De tudo, assim, né? Fafá de Belém no auge. E a Fafá era casada com um grande saxofonista na época, eu tive que substituir ele, inclusive. É mesmo? Tocaram juntos? Não, ele não foi. Ele não foi, simplesmente. Eu tive a oportunidade de gravar com o Manito dos Incríveis. Que legal. Saxofonista e tecladista dos Incríveis. Que no segundo disco eu disse, vamos mudar um pouco a característica do disco, vamos deixar mais soul, mais melodioso. Será que vão chamar o Manito? Aí eu conheci o Manito, um cara sensacional, baita, o melhor saxofonista, né, da Jovem Guarda, né? Sim. Que gravou com todo mundo. Que massa. Gravou Cinca Chambord com Camisa de Vênus. Sim. Aí eu bati na porta do presidente lá da gravadora. Não dá para chamar o... E o presidente da gravadora era o saxofonista dos Fevers. Era saxofonista também? Dos Fevers. Que né? O Miguel Popch. Aí esse esse cara era o meu rival na época, né? Nos anos 60. Sim, né? Os dois ali eram... Então, pai, eu gosto muito dele. Vamos sim. Vou botar ele no melhor hotel. E, pai, vocês vão gravar com ele, vão fazer shows aqui, tudo. Chamamos. E aí, já no terceiro... Aí tá... Aprendi muito com o cara. Não foi aulas que ele me deu, foi aulas de vida, né? Sim, assim, tocando junto. Eu cedi espaços para eles no disco, fizemos gravações, solos juntos. Fizemos o diabo junto, né? Sim. Já no terceiro disco, o terceiro LP, de novo, tá, Miguel? Vamos chamar de novo? Sim, dessa vez eu vou tocar junto. Então tá 3 sax tenores, vão ser os 3 tenores. O diretor da gravadora também queria gravar junto. Gravou a música Só Pra Te Dar Prazer. Que massa. Que virou um sucesso na época, né? Sim. Com um naipe de sopro. 3 saxofonistas gravaram. Né? E tipo uma festa. A gente sempre fazia a coisa render. Fazia uma festinha dentro do estúdio mesmo. Eu me lembro que a própria Sandra de Sá gravou. Quando era Sandra Sá. Sandra Sá, sim. Ela gravou conosco com Soul Music. E quem gravou cantando foi o Geraldo Freitas, o baixista da banda. Que massa. Que gravou em São Paulo, nunca viu ela. E ela levou uma festa para dentro do estúdio. Né? Dizem que ela era festeira, né? Ela era terrível. Imagina essas festas aí sendo filmadas. No primeiro disco, a gente teve a participação do Celso Blues Boy também, clássico, que era um ícone da guitarra no país. Ele era carioca, né? Ele era... Catarina, né? De Joinville. É mesmo? De Joinville. Mas ele estabelecido no Rio, totalmente carioca, assim, né? Cheguei a morar com ele lá. Ele era um cara bem complexo, vamos dizer assim. Os músicos geralmente são complexos. Quem não é, né, velho? E os músicos ainda mais, né? E falando nessa complexidade musical e dos músicos, assim, vocês tinham como influências aquele rock inglês clássico, mas ao mesmo tempo também tinham as coisas mais... Tinha os elementos mais de música pop também, né? Sim, isso aí a gente foi agregando. Sim. Até porque a gente tinha um cara também que ajudava nas letras, que é o Carlos Eduardo Caramês, um jornalista. Que legal. E ele que, inclusive, fez uma música com o Sérgio Mello, em 82, chamado Garotos da Rua. Essa música entrou num disco do Pasquim, de 82, produzido pelo Belchior.
Que clássico. E tem o Belchior cantando junto. Que massa. Cantando o Garoto da Rua. Garoto da Rua. Que legal. É muita história, né? É muita história que se linka, né? De alguma forma. E assim, tudo coisa de qualidade, com efervescência musical e tudo junto ali, um momento muito Exatamente, único, nós né? temos isso aqui, né? Acho que o Rio Grande do Sul ele é muito, vamos dizer assim, desprezado pelos próprios moradores aqui da região, cara, né? Que a gente, exato. santo de casa não faz milagre. Porque a gente tem um underground incrível aqui. Tem muita banda muita boa, gente talentosa, né? muita que nós podíamos ter um mercado fabuloso. A gente chegou a ter um mercado bom ali. Chegamos a ter na época. Tivemos a um mercado coisa bom. cresceu de tal maneira, não sei onde foi que degringolou. Sim, a coisa hoje que piorou. em dia tá muito difícil tu fazer um evento porque de rock, show virou de rock. uma coisa meio difícil, a ponto das bandas disputarem, coisa que não acontecia. Não tinha o balde de caranguejo e tal, né? Do caranguejo que vai cair pelo contrário, eu simpatizava com os caras, com a gurizada nova, os guris do TNT, tudo careca. Aquele disco que eles uns fizeram guris de careca. 15, 16 anos, né? Tudo. Eu já tinha uns 27, 28 anos, né? Sim. E a coisa mudou para pior um pouco nesse sentido. Com certeza, eu também né? concordo contigo nisso. Eu trabalho com eventos de show e produzo eventos de rock também. Faltam bandas, rádios alternativas, a própria mídia rádio, não colabora, ajuda. né? Tu tem não uma colabora. porta de entrada que como é que se diz assim, meia dúzia de 2 ou 3 que vai decidir quem vai tocar, quem não vai tocar. O mercado tem que ser melhor, tem que ser um bom negócio para todo mundo, eu acho, né, cara? A memória cultural tem que ser um negócio para todo mundo e tem que ter bons, vamos dizer assim, empresários, agentes, produtores que realmente facilite, trabalhem, né, de verdade, não sejam curiosos ou queiram só se aproveitar do que já existe, né? Porque nós temos isso fora da moda. Nós temos o mercado tal rock gaúcho fora da moda. Sim, e é forte. Ele se valorizado sustenta, daqui. Se sustenta, né? Tu vai no interior, tu vê isso como é forte ainda. Em alguns lugares. Todo mundo quer vir. Os músicos de rock que eu conheço do Rio, de São Paulo, adoram vir tocar no interior aqui, conhecer, tocar com a gente. Sim, eu acho que falta realmente essa parte da mídia mesmo, que a mídia eu acho que abandonou um pouco mais mídias alternativas de rádios, Quer dizer, nós temos um atrativo que é reconhecido fora daqui. E a gente tem como é que se diz, a capacidade, né, a técnica, o ser humano para fazer as coisas acontecerem. Exatamente, né? A gente não tem as possibilidades estão se fechando, digamos principalmente os músicos aqui são da melhor qualidade, claro, pela dificuldade que eles têm que enfrentar. Sim. Eles acabam superando essas dificuldades e se tornam excelentes profissionais. Isso facilita que haja um meio profissional, né, no setor. Sim, claro. E até mesmo a questão dessa história das pessoas lá de cima verem o rock gaúcho como um rock primeiro, digamos assim, como referência, né? Rock gaúcho como uma referência. Vocês faziam muitos shows por lá, claro, buscando esse link, assim, e resto do Brasil também, vocês chegavam aí? Sim, muito. Além de São Paulo, Rio de Janeiro. Lugares, assim, bem ermos, né? Assim, distantes, né? Na fronteira do Brasil, com Mato Grosso. É mesmo? Tu sabia onde estava no Brasil, na Argentina, pelo asfalto. Quando acabava o asfalto, estava numa cidadezinha argentina do lado, assim, né? O Brasil ainda tinha asfalto. Mas teve algumas cidades no meio do mato que a gente tocou, tipo Mundo Novo, que eu me lembro que a gente foi tomar café da manhã e tinha um janelão, assim, no café, né? Umas árvores, os macacos pulando, que era no meio do mato, né? Aí daqui a pouco os macacos com umas roupas. Aquela cueca lá é tua, né? Aí os macacos entraram pela janela e pegaram nossas roupas, velho. Moral da história, levaram para as árvores. O macaco roubou as roupas íntimas de vocês. E nós tomando café. Macaco safado. Nós tocamos na margem do Rio Araguaia, em lugares assim bem complicados, norte complexos. Do país, assim. chegaram aí ao norte do país. Sim. Mas mais centro-oeste. Eu me lembro de pegar aquelas retas do centro-oeste, assim,
com mais de 40 graus na sombra, assim. Coisa linda. Né? Tu descia do aeroporto e andava mais 8 horas de reta. Como é que era para levar os equipamentos nessa época? É isso, né? Tinha que ter uns caras fortes, né? Não é a questão também do cuidado com os equipamentos. Cuidado também, porque os equipamentos eram grandes, pesados. Claro, e, era né? tudo, e as coisas eram difíceis de ter acesso. Isso. Não, aí muito nós aprendemos a esperar tocar com equipamento no local, local, né? Eu me lembro que numa dessas idas a um lugar desses lá no interior do Mato Grosso do Norte, que era uma reta que não terminava nunca mais. Calor. Dormia, acordava aquela reta. Daqui a pouco a gente viu no meio-fio assim, da estrada uma fila de caminhões. Isso, deu algum acidente, alguma coisa. Tá, e o nosso ônibus foi parando. Sabe, vamos descer. Mas o que houve? O que é aqui? Não, aqui nós vamos tomar uma água de coco gelada. O cara tem uma plantação de coco e ele vende a preço de ouro o coco gelado, né, cara? Meio do nada. E os caras paravam ali porque era um engenheiro baiano que resolveu ficar rico assim, né? Que boa estratégia, né? E aí tu chegava nos lugares... A necessidade da galera. Nas cidadezinhas dessas, no Mato Grosso lá. Muito gaúcho, né? Mato Grosso, né? Muito gaúcho, agropecuária. Aí né? o cara chegava no boteco, estava ali tomando uma cerveja no boteco, o cara chegava com uma pepita de ouro, bebum, assim. Dá mais uma cachaça aí, cadê o dinheiro? Só tem essa pepita. Que vale umas 20 cachaças. Os caras compravam assim o negócio, velho. Na época da Serra Pelada, os caras achavam no chão, né, velho? Que louco. Fluía do chão o ouro do Brasil. Falando dos anos 80, sim, né? Né? Cara, a gente... É claro que mudou bastante tudo isso, né? De alguma forma. Sim, falando um pouco da gravação do disco clássico, que vocês estão armando uma celebração dos 40 anos. 40 anos do disco Rock Grande do Sul. Rock Grande do Sul, clássico total. Isso aí é uma coisa que bom, a gente sabe que foi um disco que botou o rock gaúcho no mapa, né? No centro do país, né? Na boca do povo lá em geral, no país todo. E quando vocês estavam gravando, vocês gravaram com as bandas juntos ou foram tipo cada um? Não, cada um gravou separado, né? Nós, os garotos, gravaram primeiro sempre. Sim. Né? Já tinha feito até a música aqui antes de chegar no Rio, que era o Todo Saco Cheio. Sim, clássica já. Né? Era um clássico com 2 acordes, né? Sim. Só que cheio de firula, claro, né? E a letra também, né? A melodia. A letra não deixa de ser uma contestação, claro, né? Juvenil. Tudo. E tu sabe que esses dias eu fiz um show em Ijuí com o Fabrício Beck lá da o Fabrício é o maior fã, né? Ele adora uma música minha que é Só Pra Te Dar Prazer. É, clássica. Que é essa que tem os naipes de sopro com o presidente. Que massa, que legal. E aí a gente fez um show lá, e aí na parte que nós estávamos tocando, tinha um cara que pedia Garotos da Rua do início ao fim. A gente já tinha tocado uma, ele tocou mais uma. O Fabrício sabe. Tocamos 2. Muito legal. Muito bem. Juí, tipo, o Rio Grande do Sul, ele é sedento para esse tipo de música no interior. Isso é legal, porque os Garotos da Rua é um dos grupos provavelmente o mais antigo ainda. Já teve alguns problemas de como todas as bandas, rock gaúcho é treta pura, né? Tu sabe, né? Se não tiver problema, não é rock gaúcho. Se não tiver problema, não é banda de rock, né? Tem que fazer outra coisa. Então, a gente não pode usar o nome, eu e o Justino, tudo. Mas a gente sabe quem é quem, né? Todo mundo sabe quem é o Quindim. A cara do Garotos da Rua. Quem... Inclusive, eu acho que visão de fora, assim... a cara do Garotos da Rua meio que ficou tu, né? Talvez pela persistência, né? Porque eu ainda tô aqui. Ainda estamos aqui. Seu filme, faz uma figurinha de Souza. Mas eu acabo tocando com todo mundo. Eu sou o cara que, por tocar um instrumento diferenciado. Eu acabei gravando com todo mundo. De Cascavelência, Replicantes. Aquele sax de moto foi tu que fez? Foi. Foi tu que gravou. Foi. Clássico, foi. Legal. É um clássico lá, gravado lá na fazenda da dona Lili de Carvalho Marinho. Sim, quando os Cascaveletes gravaram lá, né? Com o Dé. Eu te cortei, tu gravou com o Cascaveletes? Com quem mais? No TNT. Qual que tu gravou no TNT? Tá na Lona, e eu gravei com o Júpiter, o Plataforma 6, na tarde na Fruteira. Que legal, né? Tá na Lona também foi com ele e o TNT juntos. Que é uma gravação meio
pirata, que não está no disco, né? Sim, não foi lançado. Que tem por fora, assim, né? Isso aí eu acho legal, essas coisas, sabe? Eu acho legal. Tu ter uma coisa assim, né? Tem bandas, por exemplo, lá na gringa, assim, que os caras fazem isso de propósito, lançam essas músicas. No final das contas, eu acabei tocando com todas essas bandas. Sim. E porque, por ser amigo também dos caras, principalmente. Bom relacionamento, né? Bom relacionamento e curtir com os caras, né? Tu acaba aproveitar o momento da música. Faz show com os caras, faz parte. Os Replicantes, desde o primeiro compacto lá, me chamaram, vem ajudar nos vocais com o Vander aqui. Eu gravei Nicotina e Rockstar. Tu gravou os backing? Aqui, eu estava gravando no mesmo estúdio ali, de tarde, com os garotos. E o que tinha em Porto Alegre de estúdio, assim, naquela época? Tinha esse que era na Carlos Gomes, um estúdio pequeno. Tinha o chamado... Como é que se chama? Na Travessa Azevedo ali, que tem ainda. Que hoje tem outro nome, né? Não era onde era a Gert, aquele? Isso, EGER. Isso, EGER. E aí é Tec Áudio. Hoje em dia é Tec Áudio, né? E tinha o Isaac, no centro da cidade ali, do lado de uma igreja. Que era o Anelli, inclusive, que cuidava. Quer dizer, esses eram os lugares que tinham para gravar. Na época, né? Então, tu imagina, quase a manivela, tudo. E a gente criou, vamos dizer assim, um jeito de fazer as coisas, né? E isso foi muito interessante, de alguma forma, porque tu foi acompanhando a evolução tecnológica, né? Até chegar no virtual, né? Sim, hoje em dia é uma coisa muito mais simples a gravação, né? Digamos. Mas aí a peça Mas era humana, muito legal a coisa, a frequência né? Era bem interessante a construção das coisas todas. E a tua influência musical dentro da tua família, como é que funcionou? Assim, tu tinha... Eu não tinha músicos na minha família. Não tinha? Não. Irmãos, eu ouvi mesmo e, sei lá, surgiu uma necessidade muito grande. Eu toco saxofone porque eu sou asmático, né? Te disseram assim, vai treinar Vai ter que fazer fisioterapia, né? Um exercício de sopro, né? Muito exercício, muito esporte, né? E aí... Começou a tocar o sax. Isso aí. Até hoje. Até hoje é a minha fisioterapia, né? Sim, mas aí já virou uma paixão, uma profissão. Virou uma coisa maluca, né? Porque eu cheguei a cantar antes do sax. Eu cheguei a cantar música erudita, Nabucco de Verdi, com o maestro Tiago Flores. É mesmo? Nos anos 70. Clássicas, música clássica, sim. E depois, quando eu comecei no sax, eu comecei a fazer música para teatro e cinema, né? Sempre envolvido com a questão animado, pro ópera, tudo. Aí, um dia, os caras ficaram me cobrando. Não, mas peraí, não tem ninguém que toque sax rock aqui. O Bob Keys, o Rolling Stones, Pink Floyd, não sei lá. Então tá, vamos lá então. Deixa para mim. Desafio, né, cara, não vamos fazer eu só faço isso, só faço aquilo. Nada, tu vai... Eu nem quis imitar os caras, eu quis fazer eu mesmo fazendo a coisa. Né? Exato, tu falou da questão da construção musical. É importante, né? Tu dar o teu toque personalizado, né? Sempre que tu vai cantar ou tocar, de alguma forma. Né? E tu vê, né, que tu foi, como tu estava falando, desenvolvendo essa capacidade e o teu jeito de tocar o sax para ter a tua característica, né? Isso. E até mesmo a questão da gravação do sax devia ser uma coisa muito mais precária antigamente, porque precisa de um microfone diferente. Até hoje tu vai tocar em algum lugar, os caras já posicionam o microfone diferente, eles não sabem de que lado que vai vir o som, se é de cima, se é de baixo. Aí tu já viu que os caras nunca viram. Trabalhou com o Z, vai ser foda. Hoje vai ser foda. Esse dia vai ser... Vamos lá. Mas é isso, né? Eu tenho feito bastante participações com outros músicos, outras bandas, isso é uma coisa que enriquece muito, cara. Claro. De alguma forma, né, cara? Eu me lembro que a gente... Tem um pub aqui em Canoas, que é o London, e eu me lembro que foi um dia bastante emocionante para nós, que tu tocou, e o Tchê tocou também com a gente no London. Não sei se tu te lembra dessa data. Eu lembro, claro. Mas a gente se lembra. Daí, a gente estava tocando as músicas, tocamos clássicas do Garotos da Rua, clássicas do Rock Gaúcho, com o Tchê e contigo, né? E quando a gente estava tocando
qual é que era a música de vocês. Bom, enfim, eu olhei pro baterista, ele tava chorando, tava emocionado, tocando. Um velho, ele é um velho já, né? Foi 51 esses dias agora. Tava emocionado tocando aí. Foi muito legal aquele dia, assim. A gente tava se divertindo, assim, né? Mas essa é a ideia, se divertir, se emocionar. Não tem outra coisa melhor que isso, né? No final das contas, né, cara? Tu sabe que aconteceu também um fenômeno musical que é o seguinte: grandes artistas gaúchos, não sei se em função do mercado, começaram a vir para os pubs também. Antes era só grandes shows, grandes ginásios. O cara que vive de música, tu acaba buscando tem que tocar em qualquer lugar, né, velho? Tu não pode escolher... Não, tu vai escolher se tem qualidade. Claro. Eu não vou tocar com qualquer cara, não vou tocar com qualquer lugar. Vou tocar num lugar que dá boas condições e com quem dá boas condições para que tu toque. Exato. Isso, é o mínimo que tu tem que investigar, né? Só isso, né? Mas isso é muito legal, porque daí tu cria essa capacidade de tu ter essas experiências musicais com vários caras diferentes e também ampliar cada vez mais a possibilidade de shows, né? Porque realmente é isso que o cara busca, ótimo. Né? Pô, essa mistura aí é maravilhosa. Tu não tem que ser mais que ninguém, nem nada. Só tem um pouco mais de tempo de serviço, o resto é... E nessas histórias, assim, tu deve ter várias histórias com artistas que se acham estrelas. E que... eu tive algumas... na minha... Tu deve ter tido. Na minha fase, assim, de tocar muito com outros músicos, já tive alguns que se acham muito estrelas e outros que são mais famosos que não se acham tanto, né? Então é tudo uma questão de cada um, óbvio. Mas a música realmente mexe muito com o ego do cara, né? Ainda mais se a banda faz um sucesso, se a banda tem uma divulgação. Mas tem que saber lidar com isso, porque uma hora que tu tá no ápice, tu vai cair. Não vai Como é que tu lidou com essa ondulação do sucesso? Sabendo que tu vai, ao qualquer momento, não vai ser a mesma coisa. Qualquer coisa, tu já vai prevendo. Sim. Tu vai vendo o que está acontecendo no mundo, né? Sim. Tu vai vendo. E também isso também é uma coisa mais da capacidade, até mesmo psicológica, emocional de cada um, né? Do cara já tem mais um preparo, já tem uma... tem nego que fica vivendo só da fama, daqui a pouco. Não fama nada. Sim. Para a minha vida, eu escolhi fama não é grana. Sim. O trabalho, vou ser um operário do lance, né? Vou trabalhar enquanto eu puder. Claro, isso aí. Não vou me aposentar e viver de fama. Não existe isso, né, cara? Até porque nem sou tão famoso, eu prefiro que seja assim, né? Posso sair na rua, almoçar, tocar o sax quando dá ali, fazer famoso na minha zona, no meu prédio. Conhecido em casa. Eu tava vendo tem um documentário que vocês fizeram sobre o rock gaúcho, né? Tem um documentário. E ali tu fala que você sacaneava os engenheiros do Havaí muito. Aí o Humberto não quis sair por baixo, que sacaneava vocês também com as coisas de livro, sei lá o quê, dos intelectuais. Mas eu acho que não. O Humberto é um querido, cara. É um cara bacana, o cara merece todo o sucesso que ele tem. Com certeza, é um dos maiores mais compenetrado e focado no lance. Eu admiro muito o trabalho do Humberto, né? Ele, principalmente. Mas ele disse que eu fui o cara que mais fez bullying com ele. Né? E eu nem tive tanto tempo com o cara. Equivale a isso, cara. É tu poder tirar a pessoa do sério, né? No final das contas, não tem que se levar tão a sério. Exato. Esse é o grande lance, né, cara? Tu tem que brincar contigo mesmo, tudo. E tu te lembra de alguma que tu aprontou para ele? Essa eu também não. Eu já contei lá no documentário ali. Tá lá no documentário. Se ela quiser assistir o documentário, tá lá. O documentário é do Lúcio Brancato, recomendo. O Rock Grande do Sul. Muito legal. Eu vi. Tá fazendo 30 anos. O documentário foi feito quando fez 30 anos o disco. Já vai fazer 10 anos, então. E agora já vai fazer 10 anos o documentário. E os shows, tu tem feito shows com quais formatos, quais bandas? Eu tenho tocado com o Carlos Gerbasi, que fez o Replicante Apaixonado, com o Flu, o Júlio Cascais. Isso é a banda que vocês estão fazendo juntos? Que são músicas românticas punks. Ah, sim. Do Carlos Gerbasi, com algumas músicas clássicos do rock em versões de português que o Gerbasi fez. Né? Fez versões também. Esse vai ter agora domingo, inclusive no Legato ali, que a gente vai tocar. Quem estiver curtindo o nosso podcast Reverbera Podcast, tá passando sexta-feira à noite, às 20 horas, no canal Sonido TV, no canal do YouTube. Então fique ligado, quem quiser curtir no domingo.
O show do Replicante Apaixonado. Tenho trabalhando também com o tributo ao David Bowie, com que um massa. pessoal maravilhoso. Que legal, né? Eu não tinha visto esse tributo ainda. O Eliezer, da bateria, o Gabriel Guedes na guitarra, que são 2 da Pata de Elefante, Sim. mais o Mumu, da Vera Louca, mais o Marcelo Chazara, fazendo o David Bowie, e o Pedro Petraco no teclado. Que legal. Maravilhoso, né? Uma obra maravilhosa de se investigar e tocar. Um dos grandes gênios da música. É um show né? divertido de fazer e sério, muito difícil, tá? Porque fazer o sax que o David Bowie fazia também não é fácil. Era ele que tocava? Era ele que tocava. Capaz, eu não sabia dessa. Outra que eu tenho feito também que é legal, além desses 2 que eu falei, aí eu tenho gravado com a Pata umas músicas próprias. Eu estou trabalhando principalmente com o Gabriel Guedes, que está produzindo essa questão aí, músicas autorais que a Pata tem tocado bastante com a Pata de Elefante, porque também é bom para o cara se puxar um pouco, né? A linguagem também, musical. Acaba tendo que tocar muito para tocar com ele. Né, são ótimos músicos. Né? E a questão, são músicas cantadas também? Tem letra? Não. É mais instrumental, né? Não, é tudo instrumental. Só que as minhas são cantadas. Então, a gente está nessa função. Além de eu estar gravando também com o Felipe Rota, que é o guitarrista do Humberto atual, que é meu vizinho também. Que legal. A gente está finalizando um disco. Está gravando um disco. Também tem os Paisanos, que é um trio de jovens garotos da fronteira que faz um som mais nativista, contemporâneo, assim, né? Que é muito interessante. Bastante trabalho, bastante coisa. Bastante coisa, e tem ainda outras coisas que a gente faz. E o Justino estão tocando também. O Justin está fazendo um trabalho com a Neca Wortmann, com o Gugu eles têm um trabalho de Rita Lee. É Rita Lee. Como é que se diz? Acho que eu vi, é Mania de Rita, não é? Não é Mania de Rita. Esse é Fruto Proibido o nome do trabalho. Sim. Mas é claro que as pessoas, quando me veem, querem ouvir Garotos da Rua. É inevitável. E eu tenho também um trabalho com o Santiago Neto, o Marcelo Fornazier e o Dudu Elgueiros, que são músicas também que não estão em voga, são muito desconhecidas da maioria do público, né? E a gente faz uns arranjos, né? Sim. Né? E também tu tem aquela parceria com o filho do Bonfá, né? Tenho eventualmente todos os anos, ele vem passar uns dias na minha casa, a gente aproveita para fazer a periferia aqui, um show chamado Legião Urbana Encontra Rock Gaúcho. Porque ele conhece bem o rock gaúcho, sabe tocar várias, e eu conheço algumas do Legião, né? E como é que foi o jeito que ele toca as músicas do Legião, velho, é como deveria ter sido desde o início mesmo, né? As músicas ficam boas demais, né? Como é que foi essa relação com ele? Como é que você foi através do Bonfá mesmo? Um dia, um amigo em comum passou o meu WhatsApp para ele e ele me mandou um áudio falando que ele carioca, todo arrastado, assim, né? É o seguinte, eu sei que você está aí, eu gostaria de mostrar para você umas músicas dos garotos aí que eu toco. Aí tocou, eu já sei, mas o guri manda bem na guitarra e na voz. Sim, vem aí participar. Claro, já estou aí, hoje da noite mesmo. Aliás, eu já estou chegando. Eu só mandei sempre para te dizer que eu já estou chegando. Foi assim, velho. Que legal, que massa. E aí a gente... Mas aí veio só ele ou veio praticamente uma família. A gente faz a banda aqui. A última vez eu fiz uma super banda para fazer uns shows, que foi fizemos no Bárbaros, ali na rua, na parte da rua, no domingo, lotada a rua toda, assim. Foi incrível, com uma super banda também, né? Com o Cláudio Matos, batera do Duca, né? Que tem... E o Gabriel Guedes também, o Mumu, Vera Louca, e tem a participação de mais alguém. Não, ele mesmo na guitarra e cantando, né? E que isso é incrível, que a gente acaba descobrindo outros familiares em outros lugares, de alguma forma. Parece que eu vivi a vida inteira com o cara que é 30, 40 anos mais novo. O repertório é Legião e Garotos. Legião e Rock Gaúcho. Rock Gaúcho, geral.
E a gente já fazia isso há algum tempo já. Uhum. Todos os anos que ele vem, ele fica aqui, ele curte, ele gosta daquelas coisas assim. E aquele projeto que tu tinha, era Los Três Plantados? Isso, é um outro projeto paralelo, né? Uhum. Que é uma campanha permanente que eu faço até em honra à memória do Bebeto Alves, que fazia parte desse projeto, que a gente, quando fez o transplante, eu tenho há 11 anos o fígado de uma mulher. 11 anos já faz? 11 anos. Eu sei que muita gente está aguardando, 45 mil pessoas estão aguardando a chance de, Tem uma fila de ter mais 45 um mil tempo pessoas. de sobrevivência, que nem eu estou tendo há 11 anos. Né? Eu tive cirrose em último estágio, estava morto. Foi em função da bebida? Foi em função da hepatite C. Mas eu também já fui bom nas drogas e no álcool, fui campeão. Né? Nos anos 80. Só que a gente muda, né? A gente tenta evoluir de alguma forma, né? Sim. Seriamente, né? De alguma forma. A superação é a melhor das drogas. Não tem nada melhor que isso. Então, eu consegui, através do transplante, me transformar numa pessoa que pode fazer alguma coisa pelos outros, através dessa campanha, né, permanente, indo em hospitais, universidades, chamando a atenção até da maioria dos médicos que não conhecem o assunto. Sobre Esse o assunto transplante tem de que ser divulgado, né, da doação de órgãos, a importância fila dele. de pessoas a vida esperando. das pessoas depende disso. Né? Então, tu tem que fazer um trabalho muito grande, que aqui no Brasil existe muito preconceito com relação a isso. Né? As pessoas também têm essa questão da religião, né? Tem uma série de coisas que atrapalham bastante. Mas eu tenho o apoio de uma equipe médica especializada que também me cuida. Ah, coisa boa. Isso, de alguma forma, eles estão sempre ali na internet, tem meu WhatsApp ali, tudo. Tu não está fazendo show demais? Não pode, eu tenho imunidade baixa. Né? Sim. Eu tomo remédios para aumentar a imunidade. Não rejeitar o órgão. Então, eu não posso exagerar, tenho a fadiga, não pode... aquela coisa. Então, esses 11 anos, tu tem esse cuidado extremo com essa questão da rejeição do órgão, que é uma medicação que tem que tomar. Então, estou sempre na corda bamba. E como é que foi a pandemia para ti? Deve ter sido muito difícil. Foi um desafio, né? Foi um desafio. Não fiquei... não tive Covid, me cuidei. Me cuido bastante. Eu faço 15, 16 anos que eu não bebo, não cheiro, não fumo. 15, 16 anos. Mudei mesmo de vida. Sim. A minha droga, como eu te falei, é a superação, né? A música. O dia a dia. Hoje é um dia novo para superar e fazer alguma coisa. Tu precisou fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico para tentar largar. Eu cheguei a me internar numa clínica. Eu trabalhei na Ipanema e fiz a faculdade de jornalismo e depois eu trabalhei no governo. Né, coordenador de música do Estado. Logo que terminou minha gestão, eu me internei. Você estava no auge? Estava no auge da loucura também. Né? E aí, claro que a família sempre foi um grande apoio. Né? Isso é muito importante, eu mudei bastante. Né? Aí, principalmente eu quis mudar. Isso que é o mais difícil, né? Isso é muito difícil. Eu entendo as pessoas que eu vi que não consegue resolver essa questão da dependência química. Porque se tu for ver em questões de porcentagens de pessoas que conseguem se livrar das drogas... Não é fácil, parece que é um papo careta, mas eu vou te dizer que todo mundo quer viver um pouquinho mais e melhor e fazer alguma coisa pelos outros, que eu acho que a melhor droga é tu ver os outros felizes também. Tu fica feliz com isso, né, de alguma forma. É uma coisa da empatia também, né? Tu aprende isso, parece mentira, né? A pessoa viveu um tempão a idade vai para chegar nisso, né? Para dizer, não é foda-se. Tem pessoas que continuam, mesmo com a idade avançada, pensando dessa forma. Mas aí são pessoas que realmente não conseguiram essa parte. Vibra, né? Com cada coisa positiva que o outro consegue ali. Cara, que tem um pouco a ver com tudo que tu tá vivenciando. Na mesma batalha, né? Tem a mesma ideia, uma busca. Sem dúvida nenhuma. Né? E nós somos uma turma grande, tudo. Isso é uma grande família. A família que a gente escolhe. Porque a minha é muito pequena, não tem mais tios, pais, nem cachorro. Então, eu tenho que... E a questão da música, já por si só, já é
existe uma cultura de menosprezar o trabalho do músico, né? A música é a alma do lance, né? No final das contas, né? Isso Porque ela, no caso dos Três Plantados, ela também serve como vetor para chamar a atenção da questão da doação Sim, porque a música ela entra em lugares, né, que o discurso só não entra, né? Eu cheguei a gravar um disco, né? Sim. Com os Três Plantados, com o Borghettini, com o Duca, com o Luiz Wagner, sim, com grandes músicos ali, todos participando ali, né, cara? E aí sempre as músicas e as letras eram em relação à doação? As músicas do disco dos Três Plantados estão todas ligadas a essa campanha permanente que a gente tem, para que haja uma conscientização maior sobre isso, né? E tu faz um discurso de arrependido, assim, tu acha? Não, ou uma coisa eu não me arrependo de nada que eu fiz. É um discurso mais de superação. O que eu fiz foi uma experiência, né? Sim. Lamento de ter feito muita burrada, sim, mas arrependido é outra coisa, né? Claro que tu... Agora eu vou superar isso. Claro. O meu discurso é de superação, não de arrependimento. Sim. Já é um exemplo de superação, né? A partir do momento que tu fez o transplante, claro, começou a... tu não pode se sentir culpado, né, das coisas de alguma forma, né, cara? Tem que se livrar da culpa. O problema é que a religião te leva à culpa, né? Pois também, a gente cai nessa questão a culpa é muito forte, né? Não, eu sou ateu, mas eu viso o bem de qualquer um. Principalmente é isso, né? Sim. Se é que é para ter uma espiritualidade, sobre espiritualidade é outra coisa diferente de religião. Sim. E agora voltando a falar um pouquinho da questão da música mesmo, assim. Quando mudou essa questão do disco, né? Do disco de vinil para o CD, para essa mídia... É uma dificuldade, né, velho? Tu passou por toda... Eu passei desde a fita, como eu te falei, eu tinha um vinil de você. Levei muita fita cassete para Ipanema, né? Claro. Claro, e ela arrebentava, tocava até arrebentar lá. Tinha que fazer aquela emenda com papelzinho, durex ali. Isso. Então, fazia uma emendinha eu ali. sei que realmente o processo da evolução da parte material da música passa por isso, né? E é muito rápido, muda tudo. A frequência da música que tu ouve já não é mais a mesma do vinil, já não é mais a mesma do CD, não é mais a mesma... Dizem que nessas plataformas a música fica mais achatada. E tu não sabe mais se tu tem que mandar a música em MP3, MP4, com vídeo, sem imagem, com imagem, tu já não sabe mais como é que tu vai divulgar o teu trabalho. E vocês chegavam a ganhar muito dinheiro com a venda de discos? Bom, muito mais do que hoje, se eu ganharia... Com certeza. Certamente, né? Óbvio, né? Porque a gente teve uma venda... Considerável de discos, né? Além dos piratas, né? Teve muito disco pirata, né? Pois tinha esse problema, né? Eu mesmo colaborei para que tivesse disco pirata. Tu fazia os piratas... Já largava para eles antes de sair da gravadora. Tem história disso aí, né? Não estou dizendo de vocês, mas tem história de que tinha discos que os piratas tinham a capa, tinha os negócios antes dos caras ter pronto né? Aqui no Brasil, né? Não, é que realmente quando a gente se desligou da gravadora, mesmo assim a gente continuou gravando ali. Sim. Então tem muita coisa que foi gravada. Foi um contrato de quantos anos? Foram quantos álbuns, na verdade? 3 álbuns, LPs, né? Mas a gente acabou gravando mais. Pela mesma gravadora, pela RCA. Gravamos discos, EPs, Sim. De uma música só, música para tocar na rádio, música para isso. Não, tem algumas coisas inéditas, assim. Que legal. Aí. E desses programas, grandes programas assim que tu foi, qual que tu mais curtiu de ir, tu te lembra? Eu gostava de ir em todos, né? Todos tinham uma gostava do programa do Clodovil. Do Clodovil, qual para os íntimos. Qual que era a TV? Já era... não sei, cara, te dizer qual é a TV. Acho que é Manchete. Cheguei a ir bastante programa infantil na Manchete, né? Com a Lucinha Lins, com a Simoni. Me lembro que a gente foi fantasiada de galinha uma vez. Qual programa infantil? Daniel Azulay, nós já fomos também, programa infantil também, que eu me lembro. Daquela outra Mara Maravilha,
Também fomos. Bastante programas infantis. O Bolinha era um programa que parecia infantil também, né? O Bolinha tinha uma delas que não abria, não sorria, né? Não sorria, né? Por causa do dente, né? Muito tempo depois eu fiquei sabendo que era por causa do dente. É isso, era um programa meio pobre, assim, mas tudo valia, né, mas cara? tinha muita audiência, né? Tinha audiência, claro. Nós somos um Perdidos da Noite ao vivo com o Faustão. Com o Faustão mesmo. Isso foi legal também. Muito massa. Foi bastante coisa, assim, nesse sentido, né? Isso é uma coisa que faz parte de uma época, é uma coisa datada. E como foi importante, como foi bom ter feito isso. E ter existido a música dessa maneira, pré-internet. O mundo pré-internet, vamos dizer assim, é uma coisa interessante, que tu tinha que buscar o disco em Buenos Aires, tu tinha que pedir para o cara trazer o piloto, trazer o disco tal, tu tinha que ouvir a rádio em ondas curtas para ouvir a tal música dos Beatles nova. Lançamento. Coisa que ninguém imagina hoje em dia, tendo as facilidades que a tecnologia oferece. Que era de escutar uma música, né? Parece que a facilidade tecnológica matou a curiosidade. E aí parece que tu ouve uma música, pode até ser uma baita de uma música, tu ouve assim, uma coisa nova, ok. Antigamente a gente esperava tocar aquela música na rádio, gravava na fitinha para ficar vendo. Sim, Meu primeiro contato... Continental, né? Rádio Continental, que a gente teve um movimento de música autoral aqui em Porto Alegre, porque a gente se lembra, que era o Julie First, né, que fazia, o Mr. Lee. Sim. Ele tinha o patrocínio das calças Lee, clássico. E por 2 anos e meio ele teve isso no programa dele, e entrou na Rádio Continental. E ele fazia shows no Araújo Viana, com grandes músicos da cidade e do estado. Hermes Aquino, né, o Bicho da Seda, todos. Zezinho Atanásio, que eu conheci mais tarde, né? Que virou Joia Eutanásia, com a Neuzinha Brizola, lá no Rio, tudo. Muita gente boa, muita música boa, né? O Zé Flávio, com os Almôndegas. Né? Eram festivais que lotavam com músicas daqui. Com músicas autorais dos anos 70. Dos anos 70. E tu vê, né? Hoje em dia, se tu fizesse festival uma vez por ano, fazem algum festival assim com músicas daqui. Quem é que fazia isso? Por exemplo, terminou o patrocínio da Calça Ali, terminou o movimento. Era uma coisa muito ligada ao patrocínio financeiro para bancar aquele lugar. Ficou um hiato. Um hiato aqui em Porto Alegre de música autoral. Sim. De rock. Aí que surgiu os Garotos, muito tempo depois, quase 5 anos depois. E tu vê, né? Se tu for trazer isso para hoje, claro, muitas bandas lançam músicas, muitas bandas lançam, mas qual banda dos últimos anos que se tornou uma banda que consegue cobrar um cachê fixo, uma banda que tem divulgação? Nos últimos, sei lá, 10 anos, talvez não tenha bandas que tenham surgido para esse grande nível de bandas que eu quero. Esse dia eu toquei com uma gurizada bem legal lá em Novo Hamburgo, os Carivetes, uma gurizada que só toca rock gaúcho. Tu vê? Gurizada mesmo. Influenciado no Cascaveletes aí. Toco muito. Tem muito músico bom, né? Só que essa questão de... E aí tá, eu fico impressionado com isso. Como é que os caras ainda mantêm essa vontade de fazer uma coisa garra, né? Tão antiga, essa garra, né? E dessa verve aí, né? Beber nessa fonte aí, né? A gurizada nova tem energia e tudo mais, mas de qualquer forma vai enfrentar uma dificuldade muito maior. Exatamente. Hoje em dia não é mais o mesmo jeito de fazer que a gente está conversando. É um outro jeito de fazer as coisas, por causa da internet, por causa do mundo, do jeito que é. Hoje, nós acordamos com o mundo virado de cabeça para baixo. Entende? Cada dia a tendência é essa. E aí tu pega um adolescente, vai na escola, um adolescente que gosta de rock. Antigamente, por exemplo, na minha época, nos anos 90 ali, na minha adolescência nos anos 90, todo mundo gostava de rock. Hoje em dia tu vai ser uma pessoa... O rock é uma coisa que eu quero baguei. O que é isso aí, né, velho? A música, o trap, o funk... Ela entrou de uma forma na adolescência de agora. Eu não tenho nada contra. Cada um tem seu espaço. Eu acho que tinha mais espaço antes, só isso. As prateleiras eram maiores. Mais diversificadas. E hoje em dia a coisa ficou muito curta, muito pequena. E o rock realmente as escolhas são pouquíssimas, né? Sim.
E aí tu acaba não optando. Não tem tempo para procurar, não vou procurar tchá-tchá-tchá, mambo, tango, bolero. E, de certa forma, essas músicas também que são lançadas nas plataformas digitais, elas também têm investimentos por trás. Porque daí o artista tem um investimento dele, ou um investimento do empresário. Hoje em dia, tu ouve alguém falar assim, o que é isso? Beatles? Tá louco? O que é isso? Onde tirou isso aí? É banda isso? Teve Entendeu? Eu nunca pensei que eu ia viver para ouvir uma coisa dessa. Teve acho que o Paul McCartney gravou uma música com a Rihanna, e que acho que era Kanye West. Kanye West, Rihanna e Paul McCartney. Um dos comentários era assim, quem é esse velho velho aí, baixo? é o velho. Caramba, cara. É o velho, claro. Que mundo que o cara tá vivendo, né? Que mundo que... Cara... que tem o etarismo, né? Eu estava falando hoje... Sim, também, né? Nós temos ainda uma população muito preconceituosa, principalmente aqui no país, né? Sim. Os brasileiros são preconceituosos, né, de alguma forma, o gaúcho mais ainda, né? Então, uma dificuldade muito grande, né, de a gente tirar essa questão cultural, exorcizar da gente, né? Porque todo mundo passa, por alguma forma, de algum preconceito. Sim. E é importante a gente se olhar. Existe o preconceito com a pessoa ser mais velha, com a pessoa... Né? E daqui a pouco o preconceito passa a ser um preconceito cultural e que é muito sério isso. Acaba tendo um problema. Né? Tu dando problema para ti mesmo, de visibilidade, de enxergar as coisas, de entender melhor o mundo, de alguma forma. Né? Eu vejo realmente essa questão do espaço musical do rock muito diminuído hoje em dia. Mas eu não me importo com isso, porque eu acho que uma joia é uma joia, né, velho? Eu vejo o rock como uma joia e preservado por grandes valores, cercada por grandes pessoas legítimas, né? Enquanto tiver guerreiros que nem tu, que nem eu, a gente vai... Guerreiros que representam... Somos a resistência. É isso aí. Todo dia o cara tem que falar isso para si mesmo quando acorda. Vamos lá. Ué. Cada criança, cada neto que a gente ganha, cada filho, sei lá, a gente está mostrando que existe essa possibilidade. Exatamente. E o rock, ele não é só apenas um gênero musical. Ele é uma experiência que realmente, num determinado momento da humanidade, ele serviu para sacudir a sociedade. Sim. Para tentar provocar, questionar. Eu acho que essa é a função do rock. E conseguiu questionar muito naquela época, nos anos 60, né? Mas, enfim, é bem isso mesmo. Eu queria que tu deixasse um recado para a galera que quer te seguir nas plataformas digitais, ou no Instagram, YouTube, deixa teu arroba aí também. Eu não sou muito disso aí, eu nem sei dizer, né, onde me seguir, né? Procura aí. Eu tenho um Instagram que é King Jim Sax 2021, tudo junto. King Jim. K-I-N-G. K-I-R-E, J-I-M. Sax 2021. Esse é o Insta. Eu tenho um canal, King Jim, Ricardo Cordeiro, né? No YouTube. Bom, o pessoal vai me achar aí, Continua na ativa, gravando, lançando. Nativa sempre. Fazendo show, organizando show. Trabalhando bastante com isso. Eu trabalho com soluções musicais. Soluções musicais para a sua vida. Muito bom. Muito obrigado, Quindim. Obrigado, é um prazer falar contigo, viu? Obrigado aí. Valeu, galera.